Chegou a hora do nosso quadro especial da previsão do tempo. Devoar. Para o trimestre de janeiro a março do ano que vem, 2025, nós teríamos então uma redução de chuva em toda a costa leste, nordeste, costa norte, pegando o Maranhão, o Piauí, o Rio Grande do Norte, e também uma redução de chuva considerável no leste do Mato Grosso, Goiás e parte do Tocantins. E no oeste da Bahia, então, a recomendação seria o seguinte: a estação chuvosa deve atrasar, começar a chover pouco. Então, o pessoal, obviamente, tem que esperar um pouco para plantar já em novembro. E um problema que eu anotei aqui é que pode ser que o mês de janeiro a gente tenha um veranico, né? Como os produtores sabem, esse veranico é um período em que pode passar 3, 4 semanas com chuvas abaixo do normal. Então eu espero que para janeiro haja uma redução no oeste da Bahia, dependendo da localidade, entre 50% e 70%. Vai chover realmente muito pouco, começar a reproduzir, a encher a vagem ou o milho, ou encher o sabugo na fase reprodutiva a partir de fevereiro. Então, isso não é grandes problemas. Importante é sempre procurar segurar essa água. Você estava falando sobre problemas não dentro do Brasil, mas uma perspectiva fora do Brasil, né? No caso dos Estados Unidos, eles são grandes produtores, né? Chegam a 500 milhões de toneladas. Os estados do chamado Corn Belt, que é o cinturão do milho, chamam de Corn Belt, porque se planta mais milho do que soja lá. O maior produtor de milho dos Estados Unidos deve sofrer uma redução nesse período de crescimento, de junho a setembro, portanto 4 meses, deve sofrer uma redução de 150, 180 milímetros. É uma região que chove pouco já, 450 a 500 milímetros nesse período de crescimento. E também o lado leste do Corn Belt, em direção ao Oceano Atlântico, também deve sofrer uma redução. Já o sul, principalmente da bacia do rio Mississippi, como o estado de Arkansas, Louisiana, são mais produtores de arroz, mais produtores de algodão. Então, esse pessoal não vai ter problema. Pela previsão, teremos chuvas acima do normal. Tem que se acrescentar também que as temperaturas lá estão mais baixas do que o normal. Quer dizer, durante o dia, a temperatura fica muito alta porque está seco. Tem menos nuvens e a temperatura fica muito alta. Mas ainda entra o ar frio, o ar polar, vindo então do Polo Norte, passando pelo Canadá. E, de maneira geral, as temperaturas vão estar um pouco mais baixas. Então, esse pessoal vai plantar atrasado. Se a temperatura fica baixa, a planta estica o seu ciclo, já estão sujeitos a pegar nevascas e geadas já a partir do final de setembro. Então, eu espero que haja, pelo menos, uma quebra na safra americana. E se quebrar 10%, nós estamos falando de 36 milhões de toneladas de milho e pelo menos uns 14 a 15 milhões de toneladas de soja, que pode ser perdida e, obviamente, não entrando isso no mercado, eventualmente os preços dessas commodities sobem. A China também, de Henan, que é mais no centro-leste, deve ter o seu lado leste, como o Pacífico está aquecido, ela deve ter excesso de chuva, o que é bastante prejudicial. No ano passado, eles estavam prontos para colher o trigo em maio e deu uma série de tempestades severas durante 10 dias consecutivos. E eles perderam 30% do trigo porque o trigo acamou, baixou e a máquina não consegue colher. E mais ao norte, na província é responsável por 40% da soja chinesa. Essa província deve ter uma redução de chuva também na faixa de uns 150 milímetros, que representa aí em torno de uns 30 a 40% de redução
Dessa forma, a soja produzida nessa região, a produção pode estar comprometida. Na Índia, o ano passado, as monções indianas, que são esse movimento das massas de ar em direção à Índia, que trazem umidade para a chuva, já foi abaixo do normal. E esse ano, prevendo que o nordeste da Índia, a província de Uttar Pradesh, por exemplo, são grandes produtores de arroz, produtor de cana-de-açúcar. A Índia é o maior concorrente do Brasil em termos da produção de cana-de-açúcar. Então, nós esperamos que também haja uma redução severa. Alguns locais nessa região podem sofrer uma redução de 100 milímetros por mês, em 4 meses, junho a setembro, que é a estação de crescimento das plantas lá, pode sofrer uma redução de 400 milímetros, o que vai seguramente impactar uma redução de 60% a 70% na chuva. Vai impactar a produção dos indianos. Também a costa oeste ao sul também deve sofrer uma redução considerável, enquanto a região mais ao norte, a noroeste, pode ter problemas com excesso de chuva. Tempestades severas que eventualmente venham causar problemas, deslizamentos, uma vez que a topografia lá é bastante acentuada. Obrigada, professor Muleo, mais uma vez pela contribuição, falando sobre o clima e as perspectivas aí para a próxima safra. Para mais informações, você continua aqui no nosso perfil e nas redes sociais da Terroir. A gente se encontra.